texto de hoje é Josué capítulo 5, vou ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra, e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Alarote. Foi esta razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Aleluia. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Aleluia. Pode se assentar aí. Você que trouxe seu caderno de anotação, né? Você que já está escalado aí para compartilhar a palavra na célula, já vai anotando aquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Você vai precisar, e o compartilhamento vai ser uma bênção através da sua vida. Queridos, o tema dessa mensagem nessa noite é a circuncisão do coração. Diga comigo, a circuncisão. Mais forte, diga assim, a circuncisão do coração. Após atravessar aqui o Jordão, Israel está prestes aqui a viver nesse momento uma das maiores fases de conquistas da sua história. E antes de enfrentar o seu primeiro inimigo, Deus dá uma ordem inesperada e dolorosa. Você já deve ter lido esse texto muitas vezes, tá? E de repente aqui, né, nos primeiros versículos, no versículo de número 2, o Senhor começa a mudar a história. Ela começa de um jeito e de repente vem uma ordem inesperada e dolorosa de circuncidar o povo, tá? E a circuncisão, naquela época, no Antigo Testamento, era o sinal físico da aliança. Diga comigo assim, a circuncisão era um sinal físico da aliança. E foi feito com quem? Foi feito com Abraão. Está registrado em Gênesis 17, versículo 9, diz assim o texto: Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Presta bem atenção no texto.
todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Então aqui, a marca exterior, existe aqui uma marca exterior de uma realidade espiritual. A circuncisão consistia em quê? Em uma incisão cirúrgica. Era uma cirurgia, na verdade, era um corte, né? Feito na carne do prepúcio de toda criança do sexo masculino. E na ocasião aqui que o Senhor pediu, foi feita com facas de pedra. Já viu essas facas de pedra? Alguém já viu uma faca de pedra? Deve ser muito difícil, né? Você imagine fazer uma cirurgia, com bisturi é uma coisa, com aquela faca bem amolada que você tem em casa, quando você corta uma carne, um bife, é outra coisa, né? Mas foi feito aqui com facas de pedra. E a lei dizia que a circuncisão deveria acontecer no 8º dia de nascimento de cada menino, tá? Então assim era a lei. Mas agora, antes da guerra, Deus exige obediência, diga comigo, obediência, consagração e alinhamento interior. E aí, eu li aqui o texto do Antigo Testamento para você, mas me permita agora transportar você para o Novo Testamento, tá? E aí, porque nós estamos vivendo no tempo da graça e aprendemos que Deus não está interessado apenas em marcas exteriores, como no Antigo Testamento, mas na circuncisão do meu e do seu coração. Aleluia! Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Diga comigo assim, mas de Deus. Aleluia. E o que é, pastor, circuncidar o coração? Porque o Senhor quer isso na nossa vida agora. Ele não exige mais uma marca externa como era nos meninos do Antigo Testamento. Mas agora Ele fala da circuncidação do coração. E o que é isso, pastor? É viver governado por decisões espirituais e não apenas por sentimentos. Aleluia! Por quê? Porque Deus está interessado na minha e na sua mudança interior. Então, ser circuncidado no coração é permitir que Deus corte em nós tudo que não produza glória para o seu nome. Aleluia! O que é isso, pastor? Vou citando aí, vai anotando. Orgulho é um deles. Orgulho é um deles. Autossuficiência, ambições erradas e a falsa espiritualidade. Circuncidar o coração e viver dominado não pelo que sente, mas pela decisão que toma. E eu creio que hoje o Senhor está aqui nessa noite com facas de pedra. E Ele veio aqui nessa noite para cortar orgulhos, autossuficiências, arrogâncias, ambições erradas e a falsa espiritualidade que muitas vezes estão só no ambiente externo e não estão produzindo nada internamente no nosso coração. E aí eu quero ministrar o primeiro ponto dessa mensagem sobre a circuncisão no coração. A consagração interior
vale mais do que qualquer marca exterior. Diga para o seu irmão, a consagração interior vale mais do que qualquer marca exterior. Josué 3,5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O Senhor nos chamou para uma vida de santificação. Deus sempre trabalha primeiro em nós para trabalhar através de nós. Grave isso na tábua do seu coração. A sabedoria popular já diz assim, que o que você fala é tão alto que eu não preciso ouvir o que você está dizendo. Aleluia! Bendito seja o teu nome. A transformação do nosso coração é mais importante do que mudanças apenas de comportamento. Aleluia! Ou seja, a sua vida condiz, a sua vida no interior e externo, ela precisa condizer. Então nem todo convertido é regenerado, mas todo regenerado é convertido. Aleluia, porque é de dentro, é nascer de novo, é de dentro para fora. E o que Deus faz fora de mim é consequência do que Ele já fez dentro de mim, no meu interior. Por isso a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, e o nosso coração deve estar cheio da presença de Deus. Aleluia, aleluia. Querido, Deus não quer apenas a força do nosso trabalho. Talvez você seja um bom servo do Senhor, mas Ele quer a devoção do nosso coração. Porque às vezes achamos que precisamos trabalhar muito para o Senhor. Não, você precisa trabalhar só o suficiente, mas o que Deus quer é a devoção do nosso coração. Foi o que o pastor acabou de dizer aqui. Quando nós vimos para um lugar desse, nós vimos para adorar, para cultuar, para celebrar o Senhor. Por isso nós precisamos estar ligados em cada etapa do culto. Sabe por quê? Porque isso chama-se devoção, cultuar a Deus. Nós viemos para fazer devoção ao nosso Senhor, aleluia. E Ele quer a devoção do nosso coração, aleluia. Sabe, às vezes é tentador a gente viver na montanha. Sabe por quê? Alguém já foi numa montanha aí, num monte, num lugar bem bonito? Quem foi aí? Levanta a mão aí. Aleluia. É lindo, não é, irmãos? É muito bonito, é muito bom quando a gente vai ali e começa a contemplar a montanha, e é tentador, sabe por quê? Porque nós somos atraídos pela beleza da paisagem, nós somos muito atraídos, nós ficamos encantados, e aí ela vai distraindo a gente, e aí nós acabamos não vendo os sofrimentos do vale. Nós vivemos mais nos montes, e esquecemos de que Deus não é só um Deus de montes, mas é um Deus de vale também. Pois é no vale que nossos lábios, pelo poder do Espírito Santo, é usado para consolar quem sofre. Não tem ninguém sofrendo na montanha, a gente só sofre quando a gente está no vale. E aí, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos tão encantados com a montanha, e esquecemos do vale, esquecemos que tem pessoas sofrendo do vale, esquecemos que precisamos ir para lá e liberar uma palavra sobre a vida dela, aleluia. Esquecemos que precisamos ir lá e orar por ela, e liberar uma palavra para aqueles que estão sofrendo do vale, aleluia. É no vale que damos os nossos ombros para amparar aqueles que choram, aleluia. Ei, no monte não tem ninguém chorando, na montanha não tem ninguém chorando, na montanha você só sorri, você fala, meu Deus, que lugar lindo, maravilhoso, vamos fazer uma tenda aqui, vamos morar aqui, vamos construir uma casa aqui, vamos ficar aqui. Mas o Senhor não nos chamou para esse lugar, o Senhor nos chamou para dar os nossos ombros para aqueles que precisam ser consolados, para aqueles que precisam chorar, aleluia. É no vale que nós somos voz profética para tirar o povo da ilusão e da falta de esperança. No monte não tem como fazer isso. Mas quando estamos no vale, quando estamos apreciando aquilo que precisa realmente ser apreciado, nós vamos ter uma palavra de esperança.
Quantas pessoas estão iludidas com as histórias desse mundo, estão iludidas com o dinheiro, estão iludidas com as coisas dessa terra. A Bíblia diz: pensai nas coisas do alto, aleluia. Mas muitas pessoas estão pensando nas coisas da terra, estão completamente iludidas. E quando nós vamos para esse lugar que a Bíblia chama de vale, nós liberamos uma palavra de Deus, então nós tiramos ela da vida de ilusão e trazemos para a vida de esperança com a palavra de Deus. Então elas começam a pensar segundo a palavra de Deus. Então elas começam a caminhar segundo a palavra de Deus. E aí elas encontram uma luz no fim do túnel para a eternidade. Aleluia! Por isso viver na montanha pode ser uma tentação. Sabe, só Cristo, através da sua graça, é suficiente para tirar eu e você do buraco mais profundo e firmar os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus, aleluia! Só Ele pode fazer isso. Ei, as pessoas estão precisando encontrar a Cristo. As pessoas precisam encontrar e firmar os seus pés nas rochas. Elas estão construindo casas na areia. Elas estão com a sua esperança no homem, elas estão com a esperança nesse mundo, mas eu e você temos a mensagem da palavra de Deus, e nós podemos levar Cristo para ela, e podemos tirar ela do buraco mais profundo da vida dela que ela está passando. Talvez você está aqui nessa noite e está passando por esse momento. Eu quero dizer algo para você: só Jesus pode firmar os seus pés na rocha. Aleluia! Muitas vezes, antes de cumprir promessas, Deus vai nos desnudando de prioridades distorcidas. Às vezes parece que Deus aparece como o dia de hoje, com facas de pedra. Imagina aí, os adolescentes já imaginaram. Quando eu terminei a frase, eles já imaginaram. Imagina aí Deus com uma faca de pedra, né? E um culto como esse, ou em uma conferência, ou um encontro com Deus. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu várias vezes comigo. Enquanto sentado ouvindo uma palavra, Deus vinha com uma faca de pedra. Sabe para quê? Para cortar o meu orgulho, minha arrogância, minha soberba, minha prepotência. Deus faz isso comigo e com você, amém? Aleluia! Para quê, pastor? Para fazer uma cirurgia espiritual. Porque muitas vezes não estamos produzindo o que deveríamos produzir. E aí Deus vai cortando sonhos egocêntricos para implantar sonhos ainda maiores. Aleluia! Me lembro bem disso, quando estava pertinho aí para partir para o casamento, estava noivo, estava trabalhando numa empresa muito boa, tinha muitos sonhos no meu coração, e um dos sonhos, a patroa disse assim: olha, nós vamos preparar você e vamos enviar você para uma viagem na América, lá na nossa matriz, e você vai aprender muitas coisas lá, e quem sabe você pode ficar até por lá. Gente, isso trabalha o ego da gente, ou não é? Se fosse com você, o que você ia falar? Você já ia falar: hey my friends, good morning, good night. Você já ia chegar falando inglês em casa. Eu tenho certeza disso. Sabe, muitas vezes nós temos sonhos egocêntricos, mas aí estava um dia caminhando com o Senhor, né? E aí o pastor me chama para conversar e diz: olha, momento, estamos chamando você para vir aqui nos ajudar no ministério e tal. E aí eu vi o Senhor com a faquinha de pedra assim, ó: é hora, meu filho, é hora, vamos acabar com esses sonhos egocêntricos seus, porque eu tenho sonhos maiores para você. Ei, talvez o Senhor está hoje com a faca de pedra aqui preparada para cortar alguns sonhos egocêntricos que estão no seu coração. Sabe para quê? Para implantar sonhos maiores dele dentro de você. Sabe por quê? Os sonhos maiores de Deus não alcançam só você, sua casa e sua família, mas alcança outras vidas que também precisam ter uma circuncisão no coração, para virem para Deus e ganharem a vida eterna em Cristo Jesus. Fiquei pensando, o populismo está matando muitas pessoas nesses dias. Sabia disso? Sabe, nesses últimos dias nós não precisamos ser vistos por muitos. Nós só precisamos encontrar uma presença.
Existe muita gente querendo ser popular, existe muita gente querendo aparecer, mas nós não precisamos disso, nós só precisamos encontrar uma presença, e essa presença é a presença de Jesus. Ah, queridos, ser visto por muitos pode trazer muita popularidade. Que diga as pessoas que mexem com a internet, né, os influencers, né? Eles sabem muito bem como é isso. Mas ser encontrado por uma presença de Deus traz circuncisão no coração. Vou repetir para você: ser visto por muitos pode trazer popularidade, mas ser encontrado por uma presença traz circuncisão no coração. Aleluia! E aí li uma frase de Dr. Russell Shedd e fiquei muito impactado. Ele disse assim, famosos e populares são os heróis, os santos são anônimos. Aleluia! Oh, glória a Deus! George Miller disse assim, nenhum servo de Jesus deve procurar ser honrado, exaltado e ovacionado em um mundo em que o seu mestre Jesus foi tão humilhado. Ah, querido, quando eu li essa frase, eu caí de chão no meu escritório. Aleluia! Sabe, os líderes atuais da popularidade, pode ver todos eles, pode começar a reparar. Os líderes atuais estão atrás de popularidade. Mas quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vemos que o maior líder da história, Jesus Cristo de Nazaré, esteve só à procura de uma bacia, uma água e uma toalha para secar os pés daqueles que necessitam. Oh, esse é o nosso Deus! Esse é o nosso líder, esse é o nosso mestre, esse é o nosso Pai. Aleluia! Sabe, a transformação do coração vale mais do que qualquer mudança exterior, porque ele vai irradiar, ele vai incendiar todos que estão no exterior. Então nós precisamos preparar o nosso coração para uma grande transformação. Nós precisamos receber essa palavra de Romanos que li para você e deixar que o Espírito do Senhor faça essa circuncisão no nosso coração. Uma circuncisão totalmente espiritual, que nos eleva para um nível muito mais alto, e esse nível é estarmos ajoelhados na presença de Deus. Aleluia, guardados, remidos pelo teu nome, pelo teu sangue. O ponto 2 dessa mensagem sobre a circuncisão do coração. O nível do nosso impacto é proporcional ao nível da nossa obediência. Diga comigo assim: o nível do nosso impacto é proporcional ao nível da nossa obediência. Olha só Josué 5:6, os homens de guerra que saíram do Egito morreram porque não obedeceram à voz do Senhor. Aleluia, eles não obedeceram. Então a obediência é tudo para nós. A obediência é sine qua non, é indispensável para todos nós. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar você perante os olhos de todo Israel, para que todos saibam que assim como estive com Moisés, estarei com você. Aleluia! Josué capítulo 3, versículo 7. Você lembra do chamado de Josué capítulo 1? Josué, levanta-te. Olha, não foi assim como foi com meu servo, assim como eu fui com meu servo Moisés, serei com você. Aleluia! Portanto, não se desvie para a direita, nem para a esquerda, e não afaste a sua boca do livro da lei, antes medite nela de dia e de noite, e tenha cuidado, aleluia, cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque só dessa forma fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Ah, Deus, essa palavra é boa demais, essa é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Ah, queridos, o nível do nosso impacto é proporcional ao nível da nossa obediência, amém? É assim que funciona. No reino de Deus, a salvação é gratuita, amém? A salvação é pela graça,
mas a obediência vai custar caro. Eu preciso falar isso para você, a obediência vai custar caro. Me lembro daquele dia, quando o pastor me conversou, olha, você precisa agora, vamos vir agora. E eu entendi que era para mim entrar no chamado integral. E aí eu tomei uma decisão, né, na minha mente, no meu coração, e fui para a empresa e falei assim, poxa vida, agora que eu ia para a América, agora que eu estou ganhando um salário top, agora que eu estou ficando bem aqui na empresa, agora está dando tudo certo, será que é agora mesmo? É agora mesmo? Mas o Espírito já tinha bradado no meu coração, é agora mesmo. Aí eu disse, então quando eu chegar lá, o Senhor vai falar comigo. Meu Deus, como que a gente é, né? E aí eu cheguei na empresa, quando eu cheguei na empresa, a dona da empresa mandou me chamar. Falou, chama o Fabiano aí, fala para ele vir aqui no escritório. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, ela falou assim, ó, é o seguinte, eu não ia mandar você embora, você é um dos melhores profissionais que a gente está tendo aqui, você é muito promissor, nós temos um propósito para a sua vida, tá? Mas eu creio que Deus tem um propósito maior para você. Então eu estou mandando você embora e você vai pegar todo o seu acerto e você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia! E aí eu obedeci, eu simplesmente obedeci, mas eu sabia que aquilo estava custando algo para mim, tá? Porque nós estávamos com alguns projetos, vamos comprar alguns móveis, como todo noivo quando está se casando, né? E aí o detalhe era o seguinte, que o pastor conversou comigo e Deus não falou nada de salário com ele, nem falou comigo, e ficou por isso mesmo, sabe por quê? Porque é a chamada do Senhor, aleluia. Quando Deus chama, Deus sustenta nos mínimos detalhes, seja com muito, seja com pouco, o Senhor sempre sustenta, aleluia. Glória a Deus, e eu já entendi, eu já tinha isso no meu coração, eu já via isso acontecer na vida de outros homens de Deus, e eu disse, comigo não vai ser diferente, Deus vai continuar sendo a minha provisão. Aleluia, aí eu tive que comunicar e conversando com a Cícera, né, e aí tudo mais. Então, muitas vezes, não existe chamado sem um preço alto. Todos nós sabemos o preço que pagamos muitas vezes, né? Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Quantas vezes somos perseguidos, somos chamados de alguns nomes pejorativos, porque somos servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando a gente chegava, parece que as pessoas tinham um certo tipo de honra, de respeito a mais, mas nos dias de hoje, irmãos, às vezes eu entro em alguns lugares, eu sinto a presença, eu sinto a opressão maligna do mundo na vida das pessoas, só porque você é crente, só porque você é cristão, né? Então, para mim, o preço, para mim, falando do meu chamado, não foi salário, e sim a obediência. Porque você sabe que precisa deixar todos os seus planos. Eu tinha um plano, eu queria viajar, eu queria ir embora daqui, mas agora o plano era fazer o plano de Deus. E para isso precisa ter obediência. E é assim, quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, é preciso haver obediência. Porque às vezes a gente acha que os planos nossos são bem maiores, mas Deus tem planos maiores para você. Às vezes você acha que o plano maior para você é só para você ir amanhã trabalhar. Não, mas é para você ir trabalhar e falar de Jesus para alguém e ganhar mais uma alma para Jesus. Aleluia, glória a Deus. As pessoas querem muitas vezes o resultado sem um processo. Você já viu acontecer isso com alguém? Mas Deus trabalha através de processos. Uma vez um jovem falou assim, pastor, eu quero casar. Eu falei, você quer mesmo casar, meu filho? Quero. Eu falei, então você tem que fazer um negócio. Você tem que cortar o cabelo. Qual foi a última vez que você penteou o cabelo? Porque eu sou muito sincero na minha conversa. O cabelo está todo bagunçado. Não tinha nem corte, nada. De um lado para o outro. Assim. Eu falei, filho, você tem que cortar o cabelo. Na época não tinha o Duarte, né? Se tivesse o Duarte naquela época, eu ia falar para ele, você tem que ir lá no Duarte, cortar o cabelo, meu filho. Tá? Então você tem que estar bem atento em relação a isso aí.
E aí ele foi lá e cortou o cabelo. Rapaz, ficou legal. Ficou bonito. Falei, ó, agora talvez algumas irmãs já vão começar a olhar para você. Né? Com o cabelo cortadinho, bonito. Aí eu falei, ó, põe uma roupa legal. Uma roupa legal. Né? Põe uma roupa legal. Comece a se vestir melhor. Comece a se vestir melhor. Né? Escova bem os dentes, eu falei para ele. Escova bem os dentes. Né? Eu não falei, mas quase que eu perguntei, você está de jejum, meu filho? Tem umas balinhas, tem uns negócios assim muito bons para chupar quando a gente está de jejum. Não sai aquele bafinho de onça, né? Então escova bem os dentes, se arruma, corta o cabelo, aparece no culto dos jovens. Tem uns 30 anos, meu filho, que você não aparece no culto dos jovens. Ele falou, é mesmo, né, pastor? Eu falei, aparece no culto dos jovens. Porque senão ninguém vai saber que você existe. Aparece no culto das igrejas, aparece na célula, aparece na visita, aparece na serenata que a gente vai fazer. Você precisa estar no meio. Então algo grandioso precisa acontecer através de uma renúncia profunda. Então o cara queria casar com o cabelo bagunçado, desarrumado, não queria aparecer na igreja, não lê Bíblia, não escova dentro, não vai ter jeito. Tem que ter processo, tá bom? Aí você vai conseguir alguém que vai olhar para você e você vai casar em nome de Jesus. Então assim como Josué, nós somos chamados a não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, aleluia! Mas viver segundo a palavra de Deus. Era isso que o Senhor estava dizendo a Josué, era a aliança que o Senhor tinha com Josué, com todo o seu povo. Porque é Deus quem te posiciona em seu lugar. E o nosso lugar é viver a palavra. O nosso lugar é viver a palavra. Fala para o seu irmão, o nosso lugar é viver a palavra de Deus. Ei, Deus não nos corta para destruir. Eu experimentei bem isso, quando Deus veio cortando aquele emprego meu que eu estava gostando tanto ali, Ele veio para me alinhar no propósito dEle, aleluia. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus não vai te cortar para te destruir, mas para alinhar você com os propósitos dEle. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Algumas coisas acontecem para alinhar a gente com o propósito dEle. E às vezes a gente não percebe isso acontecendo, mas Deus está claramente ali com a faquinha de pedra, igual Josué. Porque lá era Josué, agora é o Senhor, é diretamente com a gente, né? Ele trabalha na nossa vida, no nosso coração. Então, concluindo essa palavra, a opinião das pessoas não pode sustentar o nosso chamado, só a palavra de Deus. Deus te deu uma palavra, aleluia. Deus chamou a sua vida para ser cristão, para ser discípulo dEle, então Ele vai garantir o seu chamado. Ele vai garantir a sua vida. Então, quem vive de aprovação dos outros, morrerá pela ausência dessa aprovação. Você precisa receber a aprovação de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Deus pode estar hoje, nessa noite aqui, nesse dia, se aproximando com facas de pedra, não para ferir você, mas para reposicionar você, para colocar você no lugar onde Ele quer colocar. Deus faz isso, sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele é aquela canção, é aquele louvor que você entoa a Ele. Ele é o nome sobre todo nome, aleluia. Ele é soberano sobre tudo. Então, a exemplo de Josué, nós não podemos parar de abrir caminho, mesmo no meio das adversidades da vida. Tem alguém passando alguma adversidade aí? Levanta a mão aí, tem aí? Só eu? Puxa vida, hein? Você também está passando? Eu não estou sozinho nessa, né? Então a gente não pode parar no meio do caminho, no meio das adversidades da vida. Ei, irmão, tá doendo? Continua andando e chorando, e você vai colher com feixes de alegria. Alegrai-vos no Senhor, aleluia, diz a palavra de Deus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ei, a igreja não está na defensiva. Já viu aquela palavra? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é porque a igreja está sendo atacada, é porque a igreja está avançando. A igreja foi criada para avançar, e enquanto avança, toma posse da palavra. Nenhum ser maligno vai
vir contra a igreja, mas nós estaremos avançando e caminhando na ofensiva. Aleluia! As portas da igreja não estão sendo atacadas. Elas não estão sendo atacadas. A igreja não está na defensiva, ela está na ofensiva. Diga para o seu irmão, você está na ofensiva, meu irmão. Em um mundo de facilidades, nós podemos escolher resultados mais rápidos. Eu e vocês sempre somos instigados a conquistar resultados mais rápidos, né? Mas nós somos chamados para depender de Deus, essa é a verdade. Somos chamados para depender de Deus e a desejar o que Ele deseja, pelas razões que Ele deseja, para realizar coisas inimagináveis, aleluia, que jamais você seria capaz de produzir. Jamais eu e você seríamos capazes de produzir. Eu jamais seria capaz de produzir naqueles dias, aqueles primeiros dias da minha vida com Jesus, uma mensagem como essa hoje. Eu jamais seria capaz de produzir, e nem naquela época, nem no meio, nem agora, porque tudo nós fazemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Ele deseja realizar coisas inimagináveis que você jamais seria capaz de produzir. Imagina alguma coisa aí agora, que você seria jamais você seria capaz de produzir. Imagina aí. Não dá um time aí para você pensar aí. Acelera aí. É isso que Deus quer fazer de mim e de você. Produzir resultados sobrenaturais. Quando o seu coração desejar o que Deus deseja, pelas razões que Deus deseja, nada vai poder impedir você. Quando você estiver alinhado com o propósito de Deus, quando você permitir que a circuncisão seja feita no seu coração, nada vai poder impedir você. Nada vai segurar você, não vai ter separação nenhuma, não vai ter inimigo, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter espírito maligno, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos impedir do propósito ao qual Deus tem para nós. Mas a pergunta é: você deixou o Senhor circuncidar o seu coração? Porque é preciso haver uma marca interna e não externa. Muitas vezes nós preocupamos mais com a parte externa, e essa parte externa é só uma capa, é só uma máscara. Parece, mas não é. O Senhor não quer parece, mas não é. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer a nossa vida. Para cumprir o propósito dele, irmãos. Ei, está chegando o tempo, o Senhor vai vir buscar-nos. O Senhor vem buscar a igreja. E nós precisamos entender o propósito do Senhor. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E aquilo que está no coração de Deus. Mas muitas vezes queremos fazer aquilo que está no nosso entendimento, na nossa vida, no nosso coração. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós, amém? No mínimo temos um chamado, que é reconciliar o homem com Deus. Todos têm esse chamado segundo a palavra de Deus. Será que eu e você estamos cumprindo essa palavra? Será que estamos cumprindo esse propósito no Senhor? Quero contar uma história para você sobre um garoto muito prodígio. E ele era muito bom no violino, ele era um excelente músico. E esse menino, ele treinou durante todo o ano, e sempre no final do ano tem um recital de apresentação, tá? Como as meninas do balé têm uma apresentação, né, que eu participei no final do ano, vi as meninas aqui da igreja apresentando lá. Então, gente, esse menino vai para o recital, ele ensaia o tempo todo, o ano todo, e o dia do recital é o dia de glória, é o dia de você apresentar da melhor forma e mostrar tudo o que você aprendeu. E aquele menino tocou aquele violino com muita graça, com muita sim, habilidade, e as pessoas do auditório ficavam impactadas, conectadas com o violino daquele menino. E aí quando ele termina a apresentação final, ele segura o violino aqui, e as pessoas do auditório se levantam e começam a aplaudir ele. Todos começam a aplaudir ele, aquele auditório lotado. Mas aquele menino sai chorando.
Ele abaixa a cabeça e sai chorando. E o pai sai ao encontro dele, porque o pai estava na primeira fila. O pai sempre está ali na primeira fila para ver a apresentação do filho. E ele disse: filho, por que você está chorando? Você foi tão bem. Olha só, dezenas de pessoas se levantaram e aplaudiram você. Todas as pessoas te aplaudiram e você está chorando, está triste. Por quê? Ele disse assim: o meu professor estava ali no cantinho, um senhorzinho de cabeça branca, e ele não se levantou, e ele não me aplaudiu, ele ficou de cabeça baixa. Então, eu sei que ele me conhece, e ele sabe as notas que eu havia desafinado. E concluindo essa história, enquanto muitos estão focados em viver para receber aplausos da multidão, nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos nesse grupo. O nosso chamado, o meu e o seu chamado, continua sendo o mesmo: viver para ter a aprovação dos céus. Aquele menino só queria ter a aprovação do professor, porque ele sabia que tinha desafinado na nota. As outras pessoas não perceberam isso, porque elas não eram professores, elas não sabiam disso, mas aquele menino sabia. Ei, eu e você sabemos. Eu e você sabemos onde muitas vezes destoamos a nossa nota. Então o nosso chamado continua sendo o mesmo: viver para receber não a aprovação desse mundo, dessa terra, das pessoas, mas a aprovação dos céus, a aprovação do nosso mestre. Aleluia, porque no fim das contas ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e é o ômega. Ele é aquele que cuida de nós, ele é aquele que nos toma pela mão direita e nos ajuda, diz para nós: não temas, meu filho, porque eu estou contigo. Nos dias mais difíceis da nossa vida, ele sempre está conosco. Então nós não buscamos aplauso das pessoas, irmãos, nós buscamos a aprovação de Deus, amém? Nós não queremos apenas aparência de santidade, era o que o Senhor estava dizendo para a nação e para Josué: eu não quero, Josué, aparência de santidade, eu quero coração transformado. Na nova aliança nós vemos isso, irmãos. O Senhor quer coração transformado. O Senhor não quer só aparência nossa no dia do culto, que a gente é santo. Não, o Senhor quer coração transformado nosso, o tempo todo. Na nossa casa, na empresa, na escola, no casamento, no relacionamento com as pessoas. O Senhor não quer aparência de santidade, o Senhor quer santidade e coração transformado. Santidade é coração transformado. É coração circuncidado pela presença de Deus. E aí eu quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. E eu quero que você faça uma oração comigo. Porque o Senhor está nos chamando a tomar uma decisão nessa noite. Para termos o nosso coração circuncidado. O Senhor está com uma faca de pedra aqui nessa noite, para cortar algumas coisas na minha e na sua vida. Talvez seja o seu orgulho, talvez seja a arrogância, talvez seja a prepotência, talvez seja até mesmo esse pecado que muitas vezes você não consegue se livrar, mas Ele está aqui para te abençoar, para livrar você de todo mal. E aí eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, e eu quero fazer uma oração junto com você. Diga assim: Senhor, diga: Senhor, eu tenho fugido das facas de pedra. Diga para Ele: é verdade isso. Muitas vezes o Senhor está querendo tirar do meu coração, da minha vida, coisas que não pertencem a Ti, mas eu tenho fugido. Diga assim: muitas vezes eu tenho evitado vales, processos e confrontos interiores, mas hoje, diga: eu escolho a circuncisão do coração. Marca profundamente o meu caráter, a minha mente e as minhas escolhas. Diga: eu não quero ser apenas religioso por fora. Diga: eu quero ser um discípulo de Jesus,
transformado por dentro. Diga: começa hoje uma nova história em mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebeu a sua oração? Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Você pode levantar a sua mão e aplaudir a Ele.